Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Frei Gilson tem impactado tanto, não só no Rosário, mas por onde ele passa, fazendo shows com a sua evangelização, que até um pastor protestante elogia Frei Gilson, coloca Frei Gilson como uma referência. Ele compara o Frei Gilson com uma cantora gospel, os valores cobrados, tudo. E Frei Gilson então se torna uma referência. Que coisa boa! Mas antes, vamos lá. Chegamos na Semana Maior e hoje, na meditação dessa segunda-feira de São Tomás de Aquino, ele coloca o título da meditação: é necessária uma purificação perfeita. Eu quero ler um trecho para chegar em um fato importante que me chamou muita atenção dessa meditação. Se eu não vos lavar, não terás parte comigo. João 13:8. Ninguém pode compartilhar a herança da eternidade, ser co-herdeiro com Cristo, a não ser aquele que está espiritualmente limpo. Pois assim está dito no Apocalipse: nela não entrará nada de profano. E nos Salmos nós lemos: Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem deverá subir a montanha do Senhor? Ou quem deve permanecer em seu lugar santo? Os que têm as mãos limpas e o coração puro. É, portanto, como se o nosso Senhor dissesse: se eu não vos lavar, não estarás limpo, e se não estiveres limpo, não terás parte comigo. Agora o fato mais interessante é essa parte. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, totalmente perturbado, se oferece todo para ser lavado. Tão confuso está entre o amor e o temor. Olha só, lemos de fato no livro chamado The Journey of Clement, a Jornada de Clemente, que Pedro costumava submeter-se tanto à presença física de Nosso Senhor, a qual ele via amado devotissimamente, que sempre que depois da ascensão de Nosso Senhor, a memória dessa tão amada presença e santíssima companhia lhe sobrevinha, ele costumava derreter-se em lágrimas, tanto que suas bochechas pareciam já desgastadas por elas. Que é isso? Simão Pedro, quando se lembrava dos momentos da presença santíssima do nosso Senhor, ele chorava tanto que ficavam marcas das lágrimas em seu rosto. Imagina só como é ter essa presença de Deus junto de nós. Por isso que nós temos que lutar pelo céu, almejar o céu, porque o nosso fim é o céu. Pois bem, meus queridos irmãos, então eu vou colocar aqui o vídeo do pastor falando do Frei Gilson, comparando o Frei Gilson com uma cantora gospel. Vamos escutar. Esse pastor não errou quando falou o valor que o Frei Gilson cobra em seu show. Sabe qual é a vergonha? Aí não dá pra nos defender. Um cara fez um vídeo. Aline Barros, o contrato dela com a prefeitura, R$220 mil. Mesmo evento, mesma cidade. Frei Gilson. Quanto o Frei Gilson cobrou pra pregar a palavra e cantar, que ele canta também? Nada. E ainda massacra dizendo:
tudo que é meu é da comunidade. Tá todo mundo vivendo de maneira cega, ninguém vê, ninguém se importa. Gente, isso é secular. Aí eu me envergonho de ser evangélico, não tem como nos defender, porque esses 220 mil vão para onde? Isso é secularismo. Como que você vai ser um povo santo, uma família santa, um casal santo, se você não enxerga um absurdo como esse? Se um absurdo como esse para você é normal. Um pastor tem 3 semanas que eu vi o vídeo dele, olha, o nosso Réveillon custou 15 milhões. O que o corpo de Cristo poderia ter feito com 15 milhões que não fosse um Réveillon? Tem uma igreja nos Estados Unidos chateada comigo, porque eu preguei e me deu $800 de oferta. Eu preguei 6 horas. Não bota o preço. É espontâneo, você faz se quiser. De graça receber e de graça dai. Essa mesma igreja pagou $23 mil para o Fernandinho louvar 1 hora. Como que esse povo é santo? Mas além de uma esposa e 4 filhos, eu cuido de quase 500 famílias de autistas. Ou seja, 4 mil vai ter que ser dividido brutalmente um número infinito de pessoas. Quantas pessoas a banda gospel cuida? Queridos irmãos, vendo este trecho em que o pastor aí cita o Frei Gilson, nós podemos concluir que o testemunho, ele edifica. O testemunho, ele faz com que as pessoas queiram também fazer parte, viver. Ou seja, o Frei Gilson, ele tem testemunhado com sua vida como é viver ali pregando o evangelho, sem almejar riquezas, sem almejar o lucro, mas preocupado com a salvação das almas. É aquela história que nós já repetimos muitas vezes e que provavelmente você já escutou, que São Francisco de Assis sempre fazia. Ele evangelizava, ele vivia o evangelho com a sua vida, com os atos. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use as palavras. Ou seja, a tua vida vai demonstrar se vives o que está escrito no evangelho. As pessoas às vezes perguntam, né? Ai, como que eu faço para converter a minha família, a minha filha, o meu pai, o fulano lá? Ele não quer escutar eu pregando. Quantas vezes saía em missão e as pessoas perguntavam isso? E, de fato, na sua casa é o local mais difícil de se pregar o evangelho. Porque na sua casa as pessoas te conhecem por dentro. Elas sabem o que você faz de fato. Então, se você quer converter a sua família, você precisa mudar também dentro da sua casa. Não é só pregar bonito, falar palavras bonitas quando você está na igreja, ou ter uma postura quando você está na igreja, mas fora da igreja e dentro de casa. Ou seja, amando mais as pessoas da sua casa, dando mais o testemunho que realmente você está vivendo, sendo educado, sendo gentil. Isto muda. E daí quando a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa realmente mudou. Então agora eu quero saber o porquê ela mudou. Aí você terá a oportunidade de pregar com palavras. Mas primeiro nós precisamos evangelizar com a nossa vida. De fato, dentro da nossa casa é o lugar mais difícil. Mas então, se a nossa casa não é convertida, quer dizer que falta muita coisa para ser mudada dentro de nós, para que as pessoas da nossa casa vejam essa mudança e, a partir daí, eles também queiram estar próximo de nós, porque nós mudamos de fato. É isso, meus irmãos. Então, de fato, Frei Gilson tem sido uma referência
Porque ele não tem buscado dinheiro. Ele está dando de graça. E isso faz toda a diferença. Então que Deus nos abençoe na defesa de viver as verdades da Santa Igreja. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.